frisar assim, nós conhecemos vários padres, e eu acho tão bonito porque nós temos muitos padres psicólogos. E eu até entendo porque ele começa a lidar tanto com as questões existenciais que, de repente, ele vai buscar esse suporte científico para ajudar no seu ministério. E isso eu acho muito louvável, porque realmente... eu conheço muitos padres que são advogados, né? Porque realmente também essa parte jurídica vai auxiliá-lo em alguns... Porque, como o senhor disse, na administração, dependendo de paróquia, aí é maior que muitas empresas, né? Tem partes que faz administração. Outros que são professores, muitos padres que são professores. Ele já é um professor nato na medida em que ele terminou lá a filosofia, que pode se dar aula de filosofia, de teologia depois no curso, e tantas outras áreas que ele pode estar aí militando no magistério, né? E tantas outras profissões. Né? Nós temos padre médico, né? Lá de São José do Rio Preto. Né? Eu não sei se já foi ordenado, né? Ele era seminarista quando eu conheci. Mas acho que já foi ordenado, mas sem ser ele, tem outros que eu já vi também, que são médicos, etc. Mas agora aqui vai ser... Gente, ó, marquem aí, porque essa vai ser surpresa. Eu vou dar até alguns segundos. Eu nunca tinha visto. Eu quero que o senhor fale. Dá alguns segundos, né, para que as pessoas... Qual que é a outra profissão, a outra atividade do que o Padre Gabriel possui? Pensa aí. Um pouquinho. Para não causar um susto frenético, as pessoas não caírem duras em casa do infarto, eu sou professor. Antes de ser essa vocação que, na verdade, é um chamado. Porque um chamado. Do jeito que ardeu no coração, só pode ser mesmo vocação. Com certeza. Mas assim que a gente termina os estudos, principalmente aqui nos estudos da Arquidiocese, a gente sai com um bacharel. Então, para dar aula, eu precisei reconhecer minha filosofia e minha teologia. Né? Sim. E aí, desde logo do começo do ministério, até para estar em contato com o mundo, para a gente não ficar fechado numa bolha, eu quis muito estar dentro das escolas, né, para poder promover o ensino. E o ensino filosófico, né? Na sua cartilha mais natural possível. Né? Não é um ensino filosófico para padres, nada disso. Até que desde 2019, que foi quando eu me ordenei, eu leciono filosofia. Né? Já faz uns 6 anos que eu sou professor. E dentro, aí sim, dos estudos bíblicos da Arquidiocese, eu também dou aula de literatura profética e Pentateuco. Só que nós não estamos falando da atividade como professor. Eu estou pensando aqui... Eu vou começar por ela. Eu estou pensando aqui, gente, como é que consegue tempo para tudo isso? Porque, às vezes, as pessoas olham, é só a paróquia, né? Celebra a missa, expõe Santíssimo, não tem de confissão. E administra, claro, né? Mas aí o senhor está me dizendo, quer dizer... O senhor dá aula de filosofia, dá aula de teologia, fez essa... Ainda sobra um tempinho para fazer mais alguma coisa, hein? Ainda sobra um tempo para fazer mais alguma coisa. Vamos lá, já deu tempo do pessoal pensar. Já deu tempo para pensar. Sobra um tempinho para ser mais o quê? Nós já enrolamos mais, agora o padre vai falar o que ele é. Pois é, quando estava no meu... Eu vou começar a história... eu vou contar começando aí contar uma história, né? E quando eu estava no meu primeiro ano de ministério, eu sempre tive muita paixão por futebol, né? E nas segundas-feiras, todo mundo sabe, folga de padre é na segunda, né? Nós tínhamos... Vai comandar o padre segunda-feira, né? Nós tínhamos um momento à noite lá em que nós tínhamos um jogo de amigos, pelada, né? E eu sempre gostei muito de jogar e sempre gostei muito de ser goleiro. E teve um tempo em que, naquela pelada, tinha bastante gente no horário e nós éramos em 4 goleiros, né? E aí tinha que jogar, então, 2 goleiros um tempo e aí a gente saía para jogar os outros 2 o outro tempo do jogo. E eu lembro que nós tínhamos ali, dentro do aluguel da quadra, 1h30 até 2 horas de jogo, mas metade disso era aquela brigaiada, porque foi falta, não foi falta, a bola saiu, a bola não saiu. Porque não adianta, pode ser amigo que for. A hora que tá jogando bola... Negócios à parte, né? Negócios à parte. E aí, de uma maneira muito ingênua, extremamente despretensiosa, eu só falei assim, tem muito goleiro, tem muito goleiro aqui e muita briga também. Então, quer saber? Semana que vem eu vou vir aqui para apitar esse jogo. O padre foi semear a paz. Imaginei que fosse organizar, né? Não sabia o que eu ia arrumar para minha cabeça depois. Mas aí eu fui lá, comprei uma camisetinha preta, comprei uns... Já foi trajado? Na semana seguinte, né? Mostrar a autoridade, ué. Mas não é fácil achar uniforme, mesmo amador em loja, não. Comprei uma camisetinha preta normal, pus um short preto, meião preto, fiquei lá. Comprei uns cartões ainda amadores, um apito que eu pensei que era bom, conhecendo depois os apitos profissionais, eu falei, que vergonha daquele que eu tinha. E aí eu comecei a apitar esses jogos, né?
E por incrível que pareça, por mais que as pessoas sempre vão reclamar de decisões que são tomadas em campo, né? A gente vê no futebol profissional hoje não é diferente, mas acabou organizando um pouco a situação, com cronômetro, com marcação de gol. Então, assim, eles gostaram dessa ideia, né? E comecei a fazer isso de maneira assim, espontânea. Praticamente, falei, estava pagando para trabalhar, porque me deslocava de casa até lá e ainda ia trabalhar no jogo, né? Para ajudar que o jogo ficasse uma coisa mais organizada. Deixou de ficar no gol, deixou de jogar. Aposentei, pendurei as luvas, né? E aí o que acontece é o seguinte, o pessoal começou a perceber que eu estava gostando daquilo. E realmente, eu vou dizer uma verdade. Por mais... Claro, tem a adrenalina do corpo, que está em movimento, das decisões tomadas de maneira muito rápida, né? E eu sempre nunca tinha feito nenhum tipo de formação nesse sentido, eu apenas acompanhava futebol. E eu falei, bom, eu já estudei, não é possível que pegando um livro de regras eu não vou conseguir ter uma mínima interpretação do que é a regra do futebol para poder aplicar no campo. Né? E eu comecei a fazer isso de maneira extremamente despretensiosa. Né? Aí, passado um tempo, eu fui convidado por um menino que até então era acólito naquela primeira paróquia que eu falei que eu fiquei, na Nossa das Graças. Sim. E ele tinha um horário num centro esportivo, e aí que reunia ali vários campos de futebol, né? E por incrível que pareça, ele me chamou para ir lá fazer uma experiência para jogar, né? E aí, dentro dessa pelada de amigos, que já não era mais na segunda, era na terça-feira. Então, quando eu tinha terça-feira livre, às vezes eu ia lá. Eu conheci um dos diretores ali daquele complexo esportivo, né? E falei para ele que, em momentos vagos, eu fazia arbitragem, né? E foi aí que começou a despertar para esse aspecto profissional. Ele falou assim, olha, vira e mexe, nós temos muitos jogos aqui com categorias de base, com meninos que estão na escolinha, vem fazer amistoso, então você não quer vir apitar com a gente de vez em quando? Então, deixei meu contato com ele, e aí, vira e mexe, ele me chamava para ir lá, né? Dadas as circunstâncias, ele me chamava para fazer um amistoso. E nem fazia aquilo por dinheiro, porque, aliás, eu queria mesmo entender o que era, né? E aí eu comecei a fazer alguns jogos de crianças, categoria sub-8, sub-10, e acabei ficando assim um pouco vinculado, né, àquele tipo de realidade. E por incrível que pareça, quanto mais eu entrava dentro desse meio, mais interesse por ele eu tinha, né? Porque aí eu comecei a ter já esses joguinhos de amistoso, os pais levavam, já tinha aquela pressãozinha da torcida, né? Relou no meu filho. Olha só, juiz, fala, não tá vendo, tá cego. Começava aquelas coisas, né? E isso já aumentava a adrenalina, a responsabilidade de você fazer uma coisa é você apitar uma pelada, outra coisa é você apitar um jogo fazer uma coisa dentro de um centro complexo. Correto sempre é, eu volto a dizer. Desde que eu comecei a atuar, e mesmo quando eu tinha um contato com árbitros amadores, ninguém entra lá com piques no bolso. Isso é tudo sacanagem, né? Narrativa. O que acontece, a narrativa pode desestabilizar o árbitro, inclusive. Porque o futebol hoje ele é muito emocional. É um teatro, na verdade. Uma fala que é dita no campo, às vezes trava o jogador completamente. Isso vale para o árbitro, porque o árbitro também passa por esse filtro, né? Então, ninguém vai lá para fazer errado. Acontece que tem muitos lances que são difíceis de ser vistos e interpretados em pouco tempo. E, às vezes, a velocidade do lance, uma bola que vem muito rápida, que você vai saber, bateu no ombro ou bateu no braço? E isso é muito pouca diferença de uma coisa para outra. Está aberto ou está fechado? Foi a bola que abriu o braço ou não? Então, assim, são decisões a serem tomadas muito rápidas e todo mundo está passível a erros ou equívocos nesse sentido. Então, assim, ninguém entra para fazer o incorreto. O que acontece é que, dentro da atuação, pode errar na interpretação de um lance. Sim. Então, assim, começou a se desenvolver a partir desse esquema. Eu falei, olha, comecei a fazer esses jogos e acabei ficando assim. Olha, quando tiver oportunidade, vira e mexe, perguntava assim, olha, tem algum árbitro por aí? Aí esse diretor me ligava, olha, vai ter um jogo aí, você não quer vir? E eu pegava, fui ganhando um certo traquejo com essa situação. E é o que eu falei, realmente eu vejo não só como uma profissão, mas como uma vocação, porque isso arde de vontade no meu coração. Gosto muito. Gosta muito de apitar. Gosto muito. Então é isso, gente. A outra profissão do nosso padre, ele é árbitro de futebol. É então, profissional. Presta atenção, você que está assistindo aí, às vezes você está assistindo um jogo, vai xingar, você não sabe o que tem por trás do árbitro. Pessoal, vê assim, muita gente vê que, claro, dentro do mundo amador, e eu já fiz parte disso, né? Tem muitas situações que realmente a gente vê que o árbitro que foi pego por jogo, às vezes é um cara ali que falou que sabe apitar e foi lá. E eu comecei assim também.
Ninguém me ensinou. Eu li e falei, vou fazer o que eu acho que tem que ser feito, né? Mas como isso foi uma coisa que ardeu tanto no meu coração, eu até desenvolvi depois uma... Agora que já está revelado, eu até falei, vou até levar os símbolos lá, aqui, né? Os cartões e... Esse aqui olha lá. Esse aqui tá novo ainda, nem inaugurei ele. Não, inaugura com esse aqui, já tá com amarelo. Ainda bem que é o amarelo. Já tá. E só me permitam aqui um... Olha só, ele vai inaugurar mesmo. Você sabe que ontem à noite... Isso aqui é oficial, ó. Ontem à noite a Maria Jana, que eu tenho uma de 16, mas eu tenho uma menininha de 4. Eu não sei o que a gente estava assistindo. Eu falei assim, papai, eu quero um apito. Por que você quer um apito? Aí eu falei, não, eu quero 5 coisas. O que é? Ela pensou... 5 apitos. Aí fazer barulho. Quer fazer barulho, exatamente. Aí, ó, os cartões. Olha. Aí, Jandinho, eu não sabia o que os árbitros escreviam atrás. Você viu? Tem agora já. Uma tabelinha, planilhinha. Esse não é relíquia, não. Esses são os profissionais. Não, o primeiro é relíquia. O primeiro aí, mas eu não... Você guardar. Já guardei. Já não uso mais, nem dá. Porque... Guardar, sabe o picoleteiro que tá vendendo picolé na rua? Que apita no mais ou menos parecido, né? E os apitos é diferente, viu, gente? Não é aqueles apitinhos que a gente tá acostumado, não. Dá uma olhadinha nisso. Dá um foco aí, Jandinho. Vê se caso consegue focar. Consegue. Aí os apitos, ó. Eu acho que na mão do... Isso. Vai ficar melhor? Ó, é bacana. E o... Olha só, meu Deus do céu. Nunca tinha visto. Olha ali. Primeira vez que eu vejo um apito profissional tão perto assim. Ó, e os cartões, vira o cartão, padre, para eles verem. Às vezes você vê que o árbitro está escrevendo, tá vendo? É organizadinho. É quase uma planilha de Excel. Na verdade, ó, o cartão vermelho não é usado comumente, a não ser numa expulsão, por isso só são relatadas expulsões, né? E no cartão amarelo você vai marcar tudo aquilo que depois vai para a súmula do jogo. Olha que bacana. É o momento em que aconteceu. Olha só, equipe visitante, equipe local, né? E aí você vai marcar, por exemplo, advertidos. Então você vai colocar o número do cara, o tempo em que foi e o motivo, porque tudo depois tem que ir uma súmula, né? O motivo é um código, já disse. Você vai colocar uma letra só. Uma letra que depois na lata tem. Eu vou colocar a AP, ataque promissor. Sim. E isso vale para gols e isso vale também para substituições, que geralmente quem anota são os quartos árbitros. Mas... de maneira geral, o árbitro também poderia anotar, porque tem espaço para fazê-lo aqui. Que legal. E aí, então... Eu ficava imaginando que era mais ou menos um negócio igual aqui, tá vendo? Aqui tá bonitinho. Aqui tá tudo os papel picado, fica mais ou menos assim depois do jogo. Eu imaginava que era só isso, mas é organizado, bacana. Então, na verdade, cada jogo é cartão diferente. Ou depois apaga, dá para pagar, ou, como a gente costumeiramente faz, a gente traça aqui, traz um papel. Para não precisar manchar diretamente a estética do cartão. Sim. A gente passa um papel aqui por trás e fica mais fácil. O amarelo é quase um amarelo fluorescente também, né? O vermelho também. Gente, Não, muito, muito da hora. Quando o irmão Francisco falou, vai o padre Fernando Balan. Eu falei assim, bacana, Gabriel. né? É o padre Gabriel Balan. Bacana. Não, e é legal que ele é árbitro de futebol. Não, então ficou mais bacana ainda. Pelo que eu acho é o ineditismo, porque, pelo menos no meu caso, eu nunca vi. É aquilo que eu falei, eu já vi padre médico, padre psicólogo, padre professor, padre ginasta, tudo quanto é coisa. Agora, padre árbitro de futebol profissional, eu nunca tinha visto. Mas o caminho aí eu acho que é o ponto mais importante. A gente não chegou nessa questão profissional. A gente tá falando amador, tudo, mas... É onde a vocação nasceu, né? Isso. Onde a vocação nasceu. Agora, para chegar num caminho profissional, é também uma jornada muito longa e exigente, né? Porque eu estava... Quando eu percebi que esse negócio realmente ia servir para minha vida, eu falei, olha, legal. Não é uma profissão ainda regulamentada. Ainda não é uma profissão. Precisaria. Mas, então, o que acontece? Como é que hoje os árbitros funcionam de maneira geral? Seja no campo profissional, seja no amador. Por escalas. Você, de repente, é chamado para um jogo e você vai lá fazer o jogo, né? Agora, quando você está dentro de uma demanda profissional, você vê que o caminho muda muito. Como é que hoje a Federação Paulista de Futebol, né, trabalha em função dos seus árbitros? Naturalmente, você precisa ser formado pela escola de árbitros da Federação Paulista. Então, não basta você fazer um cursinho qualquer, você precisa fazer o curso da Federação. Não basta ler as regras, interpretar. Você tem que primeiro fazer o curso, e um curso na minha época, né, hoje eu acho que modificou um pouquinho a metodologia. A turma que está fazendo agora, acho que está numa metodologia um pouco diferente. Mas na minha época eram em 3 módulos, então você demoraria aí quase que 1 ano e meio para ser formado. Cada módulo tinha 6 meses, né? E aí você tinha aulas teóricas, práticas de campo, que você, nessa parte, a gente tinha que ir muito para São Paulo ou em outros campos do interior, mas geralmente mais perto da capital. E aí instrutores assim de muito gabarito, né? Pessoas que realmente estiveram no campo, estudaram.
davam ali os macetes. Eu pensava, né, por mim dizendo, que sabia alguma coisa como amador. Depois do curso, da formação, a gente não sabe nada. A gente muda posicionamento, a gente muda o jeito de lidar com os jogadores, tira vícios de linguagem, aprende a apresentar o cartão, a mexer com o cartão, porque, querendo ou não, o árbitro não só é aquele quem administra o jogo em si, mas é depois quem faz o documento do jogo, que a gente chama de súmula, né? Olha, o que aconteceu lá está registrado aqui. Uhum. Então, isso precisa estar muito ligado com a verdade do jogo. E aí que eu associei o meu ministério, porque eu falei assim, na cabeça de muita gente, o futebol tem roubalheira, o futebol tem... Palavrão. É um ambiente de hostilidade, de violência. Mas eu falei assim, olha, por que não levar o evangelho como justiça dentro de um espaço onde ali eu serei o agente da justiça do jogo? As pessoas costumam ver na sociedade como um todo sempre a questão ruim, né? Sim. E aí nós, quando queremos levar um pouco de luz, eu falo isso porque minha atuação é mais ligada à política, né? Que também é... Acho assim, quem que você menos gosta no Brasil? Político. E depois, o árbitro de futebol. E as pessoas às vezes não entendem levar essa verdade, né? Levar essa questão, levar um olhar cristão para tudo isso, né? Levar a luz do evangelho para toda essa realidade. Não, com certeza. E até mesmo para você conseguir mostrar para as pessoas que há pessoas competentes, preparadas, porque eu acho que a maior questão é essa. Todo mundo acha que o árbitro ou é mal intencionado ou é mal preparado. Se nós vamos e percebe-se que pouquíssimo fala-se de arbitragem hoje, porque as críticas já tomaram de maneira tão demasiada o contexto que já ficou estigmatizado. O árbitro de futebol, ou ele é mal preparado, ou ele é mal intencionado. Na cabeça das pessoas, as duas coisas estão muito claras, né? E para chegar no campo profissional não é tão simples, porque a exigência é essa. Você tem que ter um conhecimento de regra muito preciso, porque você, no final dos módulos do curso, você tem que fazer provas teóricas, e depois testes físicos que são extremamente exigentes. Basicamente, assim, muito parecidos e orientados com aquilo que pessoas de alto rendimento fazem, atletas, os policiais lá nas suas classificações. Sim. Então, assim, os testes físicos são de uma maneira muito exigente hoje, principalmente a Federação Paulista, e eu até vejo que esse é o ponto onde eu tenho muito a melhorar. Embora, para quem já me conheceu no passado, sabe que eu já perdi muito peso em função disso. Mas hoje exige-se um perfil atlético onde o árbitro realmente não fique atrás do jogador. Não precisa ficar igual o Daronco, né? Ah, mas o Daronco é um cara muito forte. Mas ali já não é... A força dele é uma força muscular. Eu acho que quando o cara pensa em reclamar... não, tudo bem. Tudo bem, não vou reclamar. Não. Mas esse aqui também é grande. Que isso? Dá pra encarar, O Anderson Daronco é um árbitro de muita referência no cenário brasileiro. E hoje, na Federação Paulista, nós temos 3 árbitros FIFAs, né, que são de nível internacional. O último agora foi eleito nas últimas 2 semanas, o Matheus Candançan, que é um... Inclusive, ele estava na minha formatura, no dia que eu me formei na escola de árbitros. Ele estava presente. Além do Rafael Claus, do Flávio Rodrigues, né? O Flávio era irmão do... Não, aquele lá é o Luiz Flávio. É o Luiz Flávio. É o Luiz Flávio de Souza. O Flávio Rodrigues, que é outro árbitro. É outro árbitro. Então, só para contextualizar quem está nos acompanhando, então o senhor é árbitro profissional federado da Federação Paulista de Futebol. Ultimamente, sim. Terminei meu curso ano passado, já fizemos ali alguns jogos nas categorias de base, porque todo árbitro começa ele tem que passar na categoria de base, e aí sim ele vai, de acordo com o tempo, acrescentando, né? Recém-formados, nós atuamos, minha turma, nós formamos em 45 árbitros, né? Nós atuamos nas categorias sub-11, 12, 13 e 14, né? Aí esse ano, tivemos lá, todo ano tem que fazer isso, prova teórica. Todo ano tem que fazer prova? Todo ano você renova a tua inscrição mediante a aceitação de documentos, que tem todo um processo de vistoria social, é uma coisa muito regularizada. Até antecedentes também tem que apresentar? Tudo. Você não pode estar com o nome sujo. A federação, ela promove o melhor do árbitro. Isso que eu digo, tem que se quebrar esse estigma de que o árbitro é mal preparado. Mas é a oportunidade de estar esclarecendo, porque ninguém nunca fala isso. Pois é. É um trabalho um rigor muito sério para poder aceitar aquela inscrição, mediante a formatura do árbitro, que já tem que ter sido formado pela escola da Federação Paulista, e aí se agregam depois testes físicos e testes teóricos para você mostrar estar habilitado para tal. Todo ano você tem que fazer essa renovação. O futebol é algo que movimenta uma paixão nacional, né, muito grande.